Boa noite, paz e bem. Mais uma vez nós estamos reunidos para essa noite de formação franciscana. Hoje nós vamos fazer uma pausa na sequência de nossos estudos para dedicar esse tempo de reflexão ao Papa Francisco. Ontem o Papa Francisco partiu, para junto de Deus, o nosso destino, e fica para nós então um legado imenso, um testemunho brilhante, de um homem que viveu a simplicidade, o serviço, a doação. Então nós queremos nesta noite conversar um pouco, sobre Papa Francisco, fazer memória dele. Essa é uma grande celebração da vida, celebrar a vida de um homem que testemunhou o Evangelho, testemunhou a alegria do Evangelho. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que nós possamos nessa noite, então, beber desta fonte tão límpida que foi o Papa Francisco. Nós vamos começar, então, com a Elzinha, A Elzinha, ontem à tarde, compôs uma música, em homenagem ao Papa Francisco. Então, nós vamos começar com essa canção da Elzinha. Elzinha, é com você, então. Paz e bem. Paz e bem. Nós estamos, assim, começando uma noite gostosa, e eu quero que chegue até vocês com carinho tudo que eu faço, que eu fiz. E coisa simples, não é coisa de outro mundo, mas de muito coração daquilo tudo que eu aprendi na Laudato Si, esses estudos que nós fizemos. Nesse tempo todo eu vim observando o que o Papa estava sentindo, o que ele estava falando para a gente, tentando mostrar para a gente uma direção, E eu espero que nós possamos levar isso com carinho, que tudo que ele ensinou. Vamos lá. Louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso Papa da mudança, o revolucionário Francisco, o Francisco, o Papa do diálogo, do perdão, da juventude, do amor, o Papa da humildade, da justiça, dos pobres excluídos e da paz. O Papa da evangelização, o Papa defensor da ecologia integral. Louvado seja meu Senhor. É isso que eu sinto, que eu senti a hora que ele faleceu, que eu abri o celular de manhãzinha, 5 e pouco da manhã, e vi e falei assim, é isso aí. É isso aí, ele deixou um grande legado para nós. E para nossa fraternidade, então, maravilha. Obrigado, Elzinha. E então, hoje nós queremos falar de Papa Francisco. Com certeza o tempo vai ser pouco, para a gente falar de tanta beleza, de tanta riqueza que foram esses 12 anos que nós podemos estar aí bebendo das fontes deste Papa. Eu queria começar
fazendo uma rápida passagem por alguns documentos que o Papa Francisco escreveu, e creio que é uma grande riqueza que nós temos para a nossa igreja hoje, né? Então, acho que isso fica, né? O Papa, ele viveu esses 88 anos, o que fica, de fato, é o testemunho dele, a obra que ele realizou, o bem que ele fez, e as suas obras, né? Eu acho que os escritos dele vão ser, de fato, lidos por muito e muito tempo ainda, porque é de uma riqueza imensa, né? Então, eu separei algumas obras, para dizer a verdade, tinha até mais que eu queria trazer para a gente recordar aqui, para que a gente pudesse também sentir essa sede. Se não lemos ainda, quem sabe é momento da gente começar a ler um pouco mais essas obras do Papa Francisco. Eu queria começar com um livro que o meu, inclusive, está bastante surrado, de tanto que eu já li esse livro. Foi o primeiro totalmente do Papa Francisco, foi esse, Evangelii Gaudium, né, que é a alegria do Evangelho, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Essa obra de uma riqueza imensa, né? O Papa Francisco, então, ele escreve esse documento para a Igreja. Ele, que assumiu o nome de Francisco quando da sua eleição, sentiu também portador da missão de Francisco de Assis, que viveu 800 anos atrás, de reconstruir a Igreja. E aqui nesse livro, o Evangelii Gaudium, a gente tem aqui as diretrizes do que foi o pontificado do Papa Francisco. Quando a gente lê esse documento, que foi escrito logo no comecinho lá do seu pontificado, a gente fica admirado hoje, né? Quando a gente olha, a gente fala assim, puxa vida, como que ele procurou viver foi exatamente isso. Ele já tinha uma clareza imensa do que precisava ser feito na nossa igreja. Então aí ele publicou esse documento, que o primeiro parágrafo já vale a pena por tudo que tem nele, né? Ele começa assim: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele e são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, a alegria renasce sem cessar. Quero com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de convidá-los para uma nova etapa evangelizadora, marcada por essa alegria, e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Então, acho que aqui, de fato, está o que o Papa Francisco sonhou para a Igreja, né? Quando a gente retoma Evangelii Gaudium, a gente vai ver em cada página, ele vai nos surpreendendo de fato, né? Com a força, com o vigor de um testemunho, de provocações muito grandes que ele faz ao longo desse documento, né? Então, vale a pena, quem não leu Evangelii Gaudium, leia, né? Que eu acho que é a obra grandiosa do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, né? Então, começar por esse livro, né? Eu acho que vale muito a pena. E o Papa, então, ele vai falar de tudo aquilo que ele sonha para uma igreja, que a igreja seja, de fato, aquela igreja em saída. É aqui que já aparece, né, essa expressão que percorreu todos esses 12 anos, né? A igreja em saída, essa igreja missionária, essa igreja dos pequenos, dos pobres. Então, está muito forte em Evangelii Gaudium. 2013, né? Foi logo que ele assumiu como Papa. Em 2015, nós recebemos a graça de celebrar um ano jubilar, né? Que foi o Jubileu da Misericórdia. E o Papa escreveu esse documento pequenininho, a proclamação do ano jubilar, né? Do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, Misericordias Vultus, né? Que é de uma beleza imensa, poucas páginas, mas que fala de um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que o Papa Francisco conseguiu mostrar isso na sua própria vida.
o lema de uma das canções que a gente canta, o refrão de uma das canções que a gente cantava no ano jubilar era misericordiosos como o Pai. E, de fato, o Papa Francisco foi profundamente misericordioso, como Deus é misericordioso. Então, no ano jubilar da misericórdia, né? Então, eu acho que foi também um presente especial que o Papa Francisco nos deu, né? Quando ele fala Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nessas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré, né? Então ele começa assim. Então, o jubileu extraordinário da misericórdia. Depois, nós temos então esse que é o grande presente que nós, principalmente a nossa fraternidade, nós de fato temos esse livro. Eu dizia ontem que esse livro, na celebração aqui em casa, ontem eu falava que esse livro do Papa Francisco parece que foi escrito para a gente, né? Quando, em 2015, eu li pela primeira vez a Laudato Si, falei assim, puxa vida, parece que o Papa Francisco está escrevendo para a gente aqui, porque naquele momento a nossa fraternidade estava passando por um processo grande de mudança, porque nós começamos a fraternidade em 2010. E aí, então, em 2013, nós tivemos uma crise com vários formandos que tiveram egresso, né? E aí eu decidi, juntamente com o bispo e com os outros irmãos que estavam aqui, de não receber mais jovens até a gente ter um espaço adequado para a formação. E aí nós ficamos vários anos sem acolher nenhum jovem para ser frei naquele período. E foi o período que mais cresceu o número de leigos e leigas em nossa fraternidade. Então ali o foco se voltou para os leigos e leigas e assim cresceu a nossa fraternidade. E aí quando a gente começa a refletir, pensar junto com leigos e leigas, os irmãos e irmãs aqui da região, a gente via o apelo socioambiental muito forte, né? A gente vivia numa área de preservação ameaçada pela mineração, então, e o carisma franciscano é isso, né? É esse cuidado com a vida, cuidado com a ecologia. E aí, então, o Papa Francisco, naquele momento, escreve Laudato Si. E aí a gente começa a estudar isso juntos, começamos a pensar, fazer seminários, encontros sobre Laudato Si. E aí nós acabamos refazendo o estatuto da nossa fraternidade, recheando todo o nosso estatuto de Laudato Si. Por isso eu falo que a Laudato Si vai permanecer viva, o Papa Francisco vivo, nos estatutos da nossa fraternidade, porque cada vez que a gente lê, a gente lembra de Papa Francisco e da Laudato Si. Então acho que esse aqui, junto com a regra de São Francisco de Assis, se tornou para nós, de fato, a grande referência de documento que rege a vida da nossa fraternidade dos franciscanos de Santa Maria dos Anjos. Então, Laudato Si, né? Louvado sejas, né? Então esse é o grande documento do Papa Francisco. Depois tem o Papa realizou o sínodo sobre a família, e aí vem a exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, né? Que também é um documento belíssimo, né? Até difícil falar de qual que não é belíssimo, né? Acho que a gente vai lendo o Papa Francisco, a gente vai ficando encantado com o modo como ele escreve, como ele se expressa, como ele manifesta. Eu dizia também, hoje aqui em casa a gente conversava sobre os escritos do Papa Francisco, eu dizia isso, que eu falo assim, eu rezo para que o próximo Papa consiga de fato também seguir essa linha de reflexão do Papa Francisco, a maneira dele escrever suas catequeses, por exemplo. Todas as semanas a gente reflete junto as catequeses do Papa Francisco e a gente vê a clareza e a simplicidade das palavras, que se torna tão acessível para todo mundo. O Papa Bento XVI era um grande teólogo, suas catequeses também são riquíssimas, mas uma linguagem bem mais difícil para as pessoas, a grande maioria das pessoas, entender, né? Então, de fato, as catequeses do Papa Bento XVI não se popularizaram tanto como as catequeses do Papa Francisco, devido a esse linguajar, a essa acessibilidade, de fato, da palavra para aqueles que
são pessoas mais simples, que não têm uma graduação, que não estudaram, conseguem entender quando lê o Papa Francisco, conseguem entender muito o que o Papa Francisco está dizendo. E esse documento sobre a família, ele é muito bonito, né? De uma riqueza muito grande, onde o Papa fala o tempo todo do amor, né? Ele vai falando do amor em família e uma abertura imensa para a gente pensar a questão da família no nosso tempo. Toda essa reviravolta, tudo isso que vem acontecendo na nossa cultura, no jeito da gente se organizar, como que o Papa Francisco se mostra de fato muito aberto, muito acolhedor para os diversos modelos, diversas formas de famílias, né? Então, Amoris Laetitia, sobre o amor na família. E aí vem outro documento que para nós franciscanos, ele de fato é de uma riqueza imensa, Fratelli Tutti, né? Que fala sobre a fraternidade e a amizade social, né? Fratelli Tutti é para nós também uma carta magna, né? Da gente poder ler, mastigar, né? Saborear esse documento, onde o Papa Francisco fala da fraternidade universal, desse sonho de São Francisco de Assis, de que todos sejam irmãos e irmãs, né? Como que é bonito, de fato, esse documento Fratelli Tutti. Seguindo, em 2019, o Papa escreveu um documento pequenininho, que também é de uma riqueza imensa, sobre o chamado à santidade no mundo atual, Gaudete et Exsultate, né? Que fala sobre a santidade, onde o Papa usa uma expressão muito bonita, que ele fala santos ao pé da porta, né? Ele fala que existem os santos que estão nos altares, que já foram reconhecidos pela Igreja, mas tem aqueles santos que são aqueles que conviveram com a gente ali na porta da nossa cozinha, sentado perto do fogão, na beira da calçada, e que hoje estão junto de Deus. Então ele mostra, retomando as bem-aventuranças, que o caminho da santidade é um caminho para todos nós, que não está tão distante da gente, né? Então é um documento belíssimo também esse sobre a santidade. Depois, agora por último, ele escreveu então Dilexit Nos, onde ele fala sobre o amor humano e divino do coração de Jesus, né? Também um texto riquíssimo, de uma beleza muito grande. Deus amou-nos. Ele amou-nos por primeiro, né? Então, o Papa fala sobre o amor e é um texto que, de fato, é de uma espiritualidade riquíssima que vale a pena a gente aprofundar. Nós teríamos ainda outros tantos textos que o Papa escreveu, um documento belíssimo sobre Santa Teresinha, o documento pós-sinodal da juventude, né, que ele vive, né, que o Papa escreveu também sobre os jovens. E aí sobre os jovens já não é um documento, mas uma série de livros. O Papa, ele concedia muitas entrevistas que se tornaram obras, né? Por exemplo, essa aqui é uma entrevista que ele deu para Tomás Leoncini. Deus é jovem. Uma beleza também, essa conversa do Papa com esse jornalista, que falando da juventude. É uma beleza esse livro aqui, que vale a pena também ver. Deus é jovem. E tem um outro que também o Papa, numa entrevista durante a pandemia, o Papa concedendo a entrevista, depois tornou esse livro aqui, que chama Vamos Sonhar Juntos, o caminho para um mundo melhor. Esse livro aqui, Vamos Sonhar Juntos, o caminho para um mundo melhor, que é um incentivo que o Papa vai dar pós-pandemia para que a gente acredite, olhe para frente, toda essa questão da esperança, né? E nós temos, como eu já disse, a série de catequeses do Papa Francisco, né? Que a grande parte delas já estão publicadas, né? Que valem a pena a gente ter conhecimento, né? Nós começamos agora nas nossas reflexões diárias, no dia de ontem, exatamente no dia que o Papa Francisco morreu, nós começamos a sequência de catequeses sobre a esperança cristã, que o Papa Francisco fez essas catequeses no ano 2016, 2017, né? Então nós resolvemos retomar essas catequeses sobre a esperança nesse ano da esperança. Então nós começamos ontem, né, as reflexões sobre essas catequeses e vamos fazer então ao longo
de todo mês, até o final de maio, nós vamos estar refletindo diariamente essas catequeses sobre a esperança cristã, né? Então, é um pouquinho isso que eu pensei, de fazer uma memória dessas obras, que eu acho que fazendo memória dessas obras, nós podemos lembrar também, pós-Sínodo da Amazônia, né? Querida Amazônia, que texto bonito também é Querida Amazônia, né? Que é de uma beleza muito grande. Então, fica aí para a gente esta proposta da gente ler, né? Da gente estar sempre revisitando essas obras do Papa Francisco. Vou abrir então para a participação de vocês, que vocês possam participar com aquilo que vocês trazem de Papa Francisco também, a memória de cada um. Então, quem quiser começar então essa nossa partilha de hoje? José Luiz. Boa noite, Frei, boa noite todo mundo. É bom que a gente pode pegar muito livro emprestado com você, né? Eu vou falar rapidinho do Papa Francisco. Ele foi maravilhoso, né? Um grande discípulo de Deus, do Senhor. Mas eu vou pegar um humor, alegria dele. Ele estava uma vez, algum brasileiro estava em Roma e ele fala, manda uma mensagem para os brasileiros. Aí ele fala assim: vocês brasileiros não têm salvação, muita cachaça e pouca oração. Então, isso repercutiu, foi sensacional. Então, isso ficou na minha memória e todo mundo adorou, porque ele sorriu muito e deu esse tom, né, de alegria de estar perto das pessoas. Então, é isso aí. De fato, essa questão da alegria, né, era muito forte no Papa Francisco, né? A gente vê assim, muitos momentos de descontração dele, onde ele soltava realmente suas gargalhadas. Eu acho que isso aí... E é isso, quando a gente pensa, eu falava das obras do Papa, é só a gente olhar, né, que a gente vai vendo como que ele estava voltado mesmo para a alegria, né? Ele começa com a alegria do Evangelho. Depois, Laudato Si, que é um grito de alegria, né? Louvado sejas. Ele fala da alegria, do amor e alegria, né? Amoris Laetitia, né? Então, como que ele está sempre falando Gaudete et exultate, né? Alegrai-vos e exultai. Então, os próprios títulos dos documentos falam muito dessa alegria, né? Então, acho que é muito legal guardar isso, essa alegria do Papa Francisco. Vamos ao Marcelo. Boa noite a todos, boa noite, Frei. Eu tenho uma sugestão, eu não vi, porque eu achei, foi quinta-feira, coincidentemente. Se alguém tem Prime, tem uma minissérie que conta a história dele, que é Francisco o Jesuíta. 4 episódios, tem no canal Prime, né? E eu fiz o exercício de casa, Frei. Eu peguei uma frase dele, procurando, né, que eu acho que engloba muita coisa que a gente vem conversando, principalmente aqui na Fraternidade em Viçosa. Que é a seguinte, né? Hoje a natureza que nos rodeia já não é mais admirada, mas, entre aspas, devorada. É preciso voltar a contemplar para não nos distrairmos com mil coisas inúteis. É preciso reencontrar o silêncio para que o coração não adoeça e precisa parar. Era a frase que eu achei que é importante, eu acho que ela dialoga com muita coisa na sociedade cada vez menos contemplativa, mais individualista, mais achando que manipula e é dona da natureza, enfim. E é isso. Muito bom, Marcelo. A Janeide. Eu achei interessante e leio e releio sempre Laudato Si no capítulo 1, aonde fala assim, que me abriu os olhos quando eu comecei a participar de ler a encíclica. Então eu vi que assim, quando falava assim, o que está acontecendo com a sua casa? Aí eu fiquei pensando assim, o que será que o Papa quis dizer? Sem ler, né? Sem fazer o estudo do capítulo 1. Então aí eu comecei a pensar, gente,
Será que é dentro da minha casa? Será que é no exterior? Aí eu fui fazer minha reflexão. Aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo, que o Papa, ele descreve muito, né? Como que está a nossa casa, a nossa mãe terra, como que ela está, como que a gente está usando e abusando desse texto, né? Que é do que está acontecendo no nosso planeta. Então aí eu vi que assim o que está acontecendo no ambiente, na própria família mesmo, na religiosidade, assim, toca numa profundidade muito grande, com base assim, concreta dos rumos dos nossos questionamentos. A gente questiona muito e aí eu terminei assim, quando eu concluí a leitura, então eu vi que assim articula muito a nossa desigualdade social, né? E a fragilidade da vida humana através da alimentação, através da saúde, educação. Então, assim, a nossa casa é essa casa comum, a casa que a gente vive e participa da sociedade, né? E os resultados dessa pesquisa explicam os motivos da nossa fraqueza, das nossas reações, um comportamento que nós estamos vendo na sociedade cheio de arrogância, cheio de palavrões, pessoas que a gente não sabe sobre o que né, Deus está preparando para nós. Porque a casa comum nós temos que ter respeito, nós temos que ter amor ao próximo. Então aí a gente pensa assim, como que está a nossa casa? Fazer uma reflexão. Como que está a nossa casa? Como que estamos enfrentando as linhas de ação que Francisco deixou para nós, né? Esse tesouro que Deus nos deu, inspirado na experiência da vida cristã. Então, como que nós estamos vivendo essa casa comum? Então, nós temos agora da passagem do Papa Francisco, continuar pensando o que a gente pode fazer. A gente pode levar um lixo, não deixar o lixo para a rua. As pequenas coisas, começar da nossa casa. Então, a gente começa primeiro da nossa casa. Então, desculpa aí de eu ter demorado, gente, mas é assim, o meu ponto que eu achei interessante, eu releio esse capítulo primeiro da Laudato Si. Eu acho muito especial e que a gente, ao reler, a gente encontra outras coisas que a gente pode fazer com relação ao planeta. Então, é muito interessante. Obrigado, Neide. De nada. Janeide. Boa noite a todos. Eu li o Evangelho, né? A Alegria do Evangelho. E a parte que eu gostei mais foi o número 2, o item 2, o número 10, da página 10. E que fala, nessa parte o Papa Francisco fala que quando a igreja faz apelo ao compromisso de evangelizar, indica aos cristãos um verdadeiro dinamismo da realização pessoal. Descobrimos outra profunda lei da realidade. A vida da pessoa que evangeliza vai alcançando e amadurecendo à medida que se entrega para dar vida pelos outros. Isto é a missão. Quando a gente sai para evangelizar, não deve ter uma cara de funeral, né? De tristeza, né? Ou seja, mostrar que está triste. Devemos mostrar a felicidade de estar ali transmitindo a mensagem de Jesus. Mesmo em meio às lágrimas, devemos ter um espírito renovado de fervor e esperança, já que fomos nós primeiros a receber essa alegria de Jesus. Nós temos que transmitir sempre alegre. Como eu me lembrei de São Francisco também, que ele disse, chore no quarto e evangelize com a alegria no rosto. Não é? Essa parte aí.
Boa noite, obrigado. Paz e bem. Muito obrigado, faz bem, gente. Eu acho que é isso mesmo, né? O Papa até usa a expressão, né? Fala que muitos cristãos vivem com cara de vinagre, né? Ele fala assim, e aí num momento ele fala disso, né? Como que as pessoas vão para a igreja com a cara feia e saem às vezes com cara pior, né? Então, a nossa fé tem que ser uma fé alegre, a alegria de quem encontrou Jesus, né? Então, acho que isso é muito legal. Vamos ver a Liana. Liana, Boa noite. Paz e bem a todos. A frase do Papa Francisco que eu trago é: isto não é comunismo, é puro evangelho. A data e a fonte. Discurso do Papa Francisco no Palácio São Calixto, sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Está disponível no site da Santa Sé. O contexto: era um encontro de movimentos populares promovido pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Em seu discurso, o Papa conta que uma pessoa lhe disse que ele falava muito dos pobres e pouco da classe média. Ele respondeu que não podia subtrair-se a centralidade dos pobres no Evangelho e afirma: isto não é comunismo, é puro evangelho. É comum serem acusados de comunistas aqueles cristãos que, tendo a mesma visão do Papa Francisco, defendem o direito dos pobres, dos excluídos, dos mais fracos. Já aconteceu comigo também. Um exemplo célebre foi Dom Helder Câmara, que disse: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Ao ler esse discurso, senti um grande alento, porque o Papa, na continuação desta frase, ele diz: não é o Papa, mas Jesus que os coloca no centro, nesse lugar. É uma questão da nossa fé e não pode ser negociada. Se não aceitardes isso, não sois cristãos. Era isso. Paz e bem. Paz e bem, Liana. Muito bom. Excelente lembrança. Clécius. Oi, gente. Paz e bem para vocês mais uma vez. Boa noite. Foi difícil digerir a notícia, porque realmente num primeiro momento a gente fica muito triste, porque nós ficamos, né? Nós rezamos tanto para a sua recuperação, e ele recuperou, mas a vontade de Deus não é a nossa, é a vontade de Deus, né? E aí vem toda uma gama de reflexão na cabeça. A primeira é que, de fato, não há como chegar em Deus se não passar pela cruz. E não é à toa que São Francisco conseguiu enxergar na morte uma irmã, uma necessidade para se chegar ao Criador. E a gente tem que entender isso, né? Por mais duro que seja, é óbvio que nós vamos ficar tristes, é óbvio que quando a gente perde um ente querido, nós vamos chorar, porque a gente sabe que não vai ter o convívio mais, mas faz parte da vida, e a gente que é cristão e tem fé, nós temos que superar isso. Mas, e aos poucos, agora a gente vai tendo essa aceitação, entendendo, né, o mistério da fé, o mistério da criação. E em relação ao Papa Francisco, assim, tudo que vem dele é muito bom. E no meu caso, assim, está intimamente ligado. E, assim, eu não sei por que essa parte ecológica vem em mim desde cedo, quando eu era bem jovem. E isso eu não consegui largar. Inclusive, uma frase que eu citei no meu trabalho da minha tese, da Laudato Si, né, que o Papa escreveu lá, que o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. E não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social. Em outras palavras,
resumindo, encurtando, ele falou para a gente, está falando o seguinte: olha, nós temos que ter preocupação ambiental, mas não podemos esquecer do social. Temos que trocar a roda do carro com ele andando. Porque se nós voltarmos a olhar somente para o meio ambiente e esquecermos do ser humano, não vai adiantar nada. Então, era uma cabeça, uma visão extraordinária, uma coisa assim, fabulosa. E aquilo que o Frei falou no início sobre reconstruir a igreja, assim, eu já tinha visto isso há muito tempo, já tinha percebido isso há muito tempo, assim, gente, é o que ele realmente está fazendo. A igreja ainda continua com problema, mas ele melhorou muita coisa e está reconstruindo essa igreja. Então, o Papa realmente dá alegria. O que a gente tem que fazer agora também é rezar, não só por ele, mas agora rezar por todos esses cardeais que estão lá, para a gente consiga um novo dirigente para a igreja, com esse entusiasmo, essa necessidade de mudança, com esse olhar voltado para as necessidades do povo, e não as necessidades do altar. É isso que nós precisamos fazer. Eu ainda estou triste, toda vez que falo de Papa, não para de falar, e eu fico emocionado. Eu tive o privilégio de estar lá, de estar bem perto dele, de ir numa audiência papal, e é um negócio assim, de outro mundo, é um popstar mesmo, não tinha condição. Não tinha condição, a alegria, a energia que passava para a gente, que passa, é fantástico. Então, vamos sentir muita falta, mas ele deixou muita coisa escrita, e mais do que escrito, ele deixou realmente o exemplo. Não ficou em palavras, ele agiu toda a sua trajetória de vida. E mesmo a trajetória antes de ser Papa, que nós conhecemos pouco, viemos a conhecer depois, né, e agora com as histórias, vem falando da época de padre, na época de bispo, na Argentina, as histórias todas, e a gente vai também apaixonando, vê que é uma coisa que está na sua essência. Ele não mudou, ele cresceu e foi somente se adaptando, lapidando, mas a sua essência de simplicidade, de alegria, de voltar o seu trabalho, o seu serviço, o seu sacerdócio para os mais necessitados, isso ele nunca perdeu. Bom, Clécio, obrigado. Rosimeire. Boa noite, pessoal, paz e bem. São dois aspectos que eu quero trazer do Papa Francisco. Primeiro, essa questão da alegria, isso que a Janeide colocou, sempre chama atenção, né, o semblante alegre. E eu sempre me preocupo porque eu sou muito séria. E falo sério, assim, cara fechada, e falo, gente, a um cristão, né, não condiz esse rosto sisudo, a gente tem que ter alegria, que a alegria é o acolhimento, né, você vê o sorriso dele, o acolhimento, acolhe a pessoa. E outra coisa é o compromisso, que está na questão da igreja em saída, né, você vai se comprometer, você tem que se colocar no caminho, né, fazer, tá a serviço mesmo. E aí eu trago uma frase lá no finalzinho da Laudato Si, no 244, bem no final, ele coloca assim, aí juntando essas duas questões, caminhemos cantando que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. No 244, 172. Então, caminhemos cantando que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria da esperança. Que a gente siga fazendo a nossa parte aqui, fazendo memória, e que a nossa igreja continue sendo a igreja de saída. Paz e bem. Paz e bem. E penso que essa questão da esperança, de fato, é uma das marcas do Papa Francisco, né? E, coincidentemente, ele parte em meio ao jubileu da esperança, né? Então a gente precisa alimentar essa esperança. E ele fala na Evangelii Gaudium, não deixe que nos roubem a esperança, né? Então acho que é importante a gente sempre alimentar essa esperança. Boa noite, gente, paz e bem.
Bom, eu acho que se a gente ficasse a noite inteira, não conseguia falar tudo que a gente quer do Papa, né? Porque ele é, assim, eu vou dizer ele é, porque ele é no nosso coração para sempre, né? Não é a morte que vai acabar com a imagem e com tudo que ele deixou, que ele construiu para nós. Mas eu acho que o fato de ele ser tão humano e ao mesmo tempo tão santo é que faz essa aura de amor girar em torno dele e todos nós nos envolvermos, porque ele sabe exatamente a palavra, como o Frei Gilberto falou, né? A palavra certa em cada momento, e a inspiração do Divino Espírito Santo parece que mexeu com ele, porque ele era uma pessoa diferente quando ele foi eleito. E a gente viu um Papa que era cara fechada mudar totalmente e ser essa pessoa maravilhosa que ficou o tempo todo alimentando os cristãos, né, com todas as suas palavras, com toda essa riqueza que eu acho que só o Divino Espírito Santo é capaz de forjar, né, no ser humano. Colhi algumas palavras, algumas frases aqui, mas uma coisa que toca mais a gente tudo que vocês já falaram aí, né? Algumas coisas eu tinha visto, mas ele fala: se o mal é contagioso, o bem também é. Deixemos-nos contagiar pelo bem. Então, acho que isso é fundamental para nós cristãos, é nosso dever, é nossa obrigação, e vamos continuar, né, trabalhando nesse legado que ele deixou. Um grande abraço a todos. Paz e bem. Paz e bem, Nara. Obrigado. Jair? Boa noite a todos e todas mais uma vez. Eu tenho falado desde 2000, desde que o Papa, né, se tornou Papa, o Papa tem sido uma presença de Cristo entre nós aqui na Terra, né? Eu acho que tudo que ele fala e faz, né, fazia, acho que é tudo que Cristo fez no tempo dele aqui. Se Cristo era a presença de Deus há 2000 anos atrás na Terra, o Papa era a presença de Deus também entre nós, né? Até antes de ontem, por exemplo. E eu tive a grata surpresa de estar com ele em 2015, já falei algumas vezes no encontro lá na Bolívia, e até escrevi um texto na época sobre minha expectativa, né? Minha percepção depois, meu sentimento em relação ao que foi o encontro. Até peço licença para depois postar no nosso grupo aqui da Fraternidade de Belo Horizonte, e o Frei Gilberto, se puder postar também na formação também, se achar interessante. Eu gostaria também que postasse, já que muitos não estão aqui na comunidade de Belo Horizonte, e vice-versa. Então, assim, e a Laudato Si foi concebida nessa época, né? Exatamente em 2015 foi quando eu estive na Bolívia, também participei com outros companheiros e companheiras também na Bolívia. E eu vejo que a tríade, o tripé, de tudo que o Papa Francisco tratou, né? Eu peguei uma frase específica, até porque preciso ler mais Francisco também, Papa Francisco, tem lido pouco várias questões, o Papa Francisco também tem lido pouco, tem que ler mais. Aquele tripé dele: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Ao falar de nenhuma família sem casa, ele dialoga com o meio urbano, né? Acho que muito chamando a atenção dos governantes em relação ao direito à moradia, né? A questão ambiental das áreas urbanas, a questão da priorização do solo, a questão que envolve toda essa questão da urbanização forte, que acaba que tem feito tantos estragos nos meios urbanos. Em relação a nenhum camponês sem terra, ele dialoga já com o campo, né, por assim dizer. Nenhum camponês sem terra, ele está tratando a questão do agronegócio, né, da mineração que avança, da falta de cuidado para com a natureza, né, as florestas, né, as matas que a gente tem tão preservadas. Ele dialoga nesse sentido também.
Estudo é Fratelli Tutti, né? Em relação ao trabalhador sem direitos, ele dialoga com os direitos da classe trabalhadora, mas também com os direitos, né? Ele tanto fala dos casais homoafetivos, né? Os direitos aos divorciados também serem abençoados, né? pelos padres. Então, acho que esse tripé, para mim, que eu vejo, né? Acho que foi toda a essência do que foi todo o papado de Papa Francisco. Ele conseguiu, com essas 3 frases, expandir tanta coisa e mexeu com os governantes, né? Então, ele foi um ser iluminado que falou para a igreja e para o povo e com o povo, né? Eu acho que isso é o grande legado do Papa Francisco foi isso. Ele saiu dos muros da igreja e conseguiu envolver o povo nas discussões, por isso atraiu tanta gente. É isso. Obrigado. Obrigado, Jair. Bom, Rosalva ontem, nas pressas, também como a Elzinha compôs uma poesia, né, Rosalva? Sim, como a Elzinha, apressadamente, mas com todo o sentimento que estava, né, envolvendo o meu coração e todo o meu corpo, né, ontem. Mas eu quero destacar, e agora, né, depois da fala do meu companheiro Jair, não é só destacar, é reforçar em Francisco a arte de dialogar. E dialogar genuinamente, porque é ouvir os diferentes, né? Não só falar aos diferentes, mas ouvir os diferentes. Então, é o diálogo genuíno dos verdadeiros líderes. Então, isso me encantou e me encanta e ensina muito a gente em Francisco, essa arte de dialogar genuinamente, ouvir os diferentes. E apenas, e aí tem uma frase dele, né, e que foi no momento assim, né, na primeira campanha presidencial de ninguém mais, ninguém menos do que Donald Trump, que ele disse, né, quem pensa em construir muros e não em construir pontes, não é cristão. Isso no momento que Donald Trump estava prometendo construir muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México para impedir que imigrantes cruzassem, né? Aí ele fala sobre construção de pontes e de não muros. Era o Papa Pop, né? Essa semana, ouvindo toda a mídia, toda essa enxurrada de memórias ao Papa, eu ouvi a frase, né? Francisco de Assis, Papa Francisco é o Francisco de Assis do nosso século. E quando o senhor falou sobre o livro Vamos Sonhar Juntos, eu ouvi essa semana também, né? Ontem e hoje eu estou acompanhando muito nas mídias televisivas as homenagens, e ouvi o jornalista Camarote contando de forma muito prazerosa e interessante os bastidores da entrevista dele com Francisco para escrever o livro Vamos Sonhar Juntos. Uma delícia o que o Camarote falou na Globo News. Paz e bem. Paz e bem, Rosalva. Você tem que falar sua poesia aqui para o pessoal também, viu? Trazer sua poesia para a gente também aqui. Eu acho que é importante. Está com ela aí? Eu sim, tô com ela sim, pai. Então vamos tô ouvir. com ela sim. Posso? Então tá. Manhã de sombra e luz. Na terra, pobres marginalizados choram sua partida. Manhã de ressurreição no céu,
Legião de anjos brincam em cirandas. Você voltou, Francisco. Doce olhar, terno abraçar, peregrino do esperançar, coração acolhimento sinodal, humildade a incomodar, testemunho a transformar, antiga forma de viver a fé, unindo palavras, gestos, oração a ação. Voz profética avassaladora, a ressoar na infinita misericórdia do evangelizar. Descanse em paz, guardião da vida em plenitude. Renascerá sempre semente de um novo tempo que não tarda a chegar. Obrigado, Rosalva. Vamos então ouvir a Nancy. Boa noite. Depois desse poema, né? Mais reflexões. Eu vinha comentando há uns tempos recentes que a gente pode dar as graças a Deus ter vivido o tempo de Francisco, do Papa Francisco, né? Pela devoção franciscana nossa e também pelo jeito de Francisco. Ele escancarou a proposta de Jesus Cristo, né? Ele andou na contramão até da própria igreja. Ontem mesmo eu estive numa missa de 7º dia do bispo e em celebração também pela morte do Papa. E eu fiquei tão assim, eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Um momento tão frio, tão... Eu saí muito decepcionada, sabe? Parece que a gente precisa cada vez mais estar no grupo franciscano. A gente passou aqui agora pela morte do nosso bispo. E um homem que chegou com 1 ano e pouco aqui na cidade e deixou sua marca. Ele era um homem muito simples, o Frei Gilberto conhece até melhor que eu. Mas nós tivemos assim uma semente lançada e com o Frei Gilberto aqui, o Frei Gilberto esteve com ele, né, hospedou com ele, e nós aproveitamos e reunimos na casa dele um grupo de pessoas, e desse grupo surgiu a ideia de se juntar os grupos da cidade para ações mais efetivas que ele precisava, que ele sentiu necessidade, porque não é uma cultura muito da religiosidade da minha região, né? Essa questão do cuidado com o outro, da caridade, e ele trouxe isso muito forte, com uma maneira assim, não impositiva, mas suscitando em nós essa necessidade de olhar o nosso irmão. E aí nós estamos aí com esse grupo do bem, que foi essa semente lançada, né? E veio muita coisa junto aí. Então aí vem um desabafo, né? Que a gente fica querendo um pouco de colo, né? A morte dele, 7º dia ontem, aí veio o Papa, e assim, um sentimento, não sei se é só eu que estou sentindo. Depois eu até gostaria, numa outra oportunidade, de a gente pensar sobre isso. Quanto à sociedade, as famílias, nós estamos adoecidos. Olha, eu não sei, meus netos, tem 2 netos de 3 anos, que é de uma gripe para uma virose, para não sei o quê. E no nosso grupo franciscano aqui de Santa Maria dos Anjos, praticamente todas as mulheres do grupo, somos poucas, somos 5, todas estão adoecidas. 2 uma fez a cirurgia, outra está prestes a fazer, outra está com a doença, com um processo mais comprometedor, a outra chegou de um monte de exames agora, né? Eu também não sei se é o grupo que a gente está inserido, né? Mas isso me deixou um pouco triste, né?
de perceber esse adoecimento nosso. Na família também, um cai, eu levanto, um cai, outro levanta. Uns deita, outro levanta. Mas o que eu queria deixar de São Francisco é a presença do Papa Francisco hoje. Ele revigorou São Francisco em nós, nas pessoas, nos devotos e nos não devotos. E essa simplicidade da nossa igreja, vinda, né, do Papa Francisco. Eu fico muito assim agraciada de ter vivido esse tempo. Amém. Obrigado, Nancy. Lourdes. Estou aqui ouvindo, né, e meditando cada fala de cada um, quão enriquecedor que é, né, para a gente. Igual quando o senhor começou com a palavra, falou do livro, né, do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que fala sobre a fraternidade, praticamente, né? Não sei falar direito, não, isso aí. Então, assim, no primeiro capítulo da Laudato Si, eu vejo uma preocupação muito grande do Papa Francisco com a terra, a nossa casa comum, e onde fala, né, da gente respeitar a terra e também louvar e honrar a Deus, né, por meio do seu envolvimento com a criação divina. Eu acho muito importante. A partir do momento que a gente honrar a Deus e nós respeitarmos a criação de Deus, nós vamos fazer com que nós vivamos melhor. O Jair falou uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes no nosso dia a dia a gente está muito difícil dialogar, ouvir as pessoas, ver o que a pessoa tem para falar. A gente parte mais para a crítica do que às vezes para o diálogo, para a aceitação. A Nancy está um pouco triste, Nancy. Francisco de Assis, ele nos ensina a nós termos serenidade e encontrar a paz mesmo diante das dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis mesmo. Eu mesmo passo, estou vivendo às vezes um período difícil na minha vida, mas eu aprendi isso com o Frei Gilberto. Ele me ensinou muito sobre a gente ter serenidade nos momentos difíceis. Então, ver pelo lado bom, as coisas boas, entendeu? Que Deus tem nos dado, tem tanta coisa boa, apreciar mais o belo, a alegria está dentro de cada um de nós, mesmo diante das dificuldades. E o Papa Francisco foi isso que nos ensinou a nós sermos alegres. Ele era um Papa alegre, um Papa feliz. Tenho certeza que passou por muitas dificuldades também, como cada um de nós, né, passa, porque a vida nossa sempre a gente tem, né, alguma dificuldade para a gente enfrentar. E é isso. Paz e bem a todos, uma boa noite. Paz e bem, Virginia, obrigado. É isso mesmo, seguir em frente, né? Nunca parar, desanimar. Somos peregrinos de esperança, né? Nunca desistir. Eu aprendi isso com o senhor, tá, Frei? O senhor Amém. É o Francisco na minha vida. Obrigado, mas eu também entrei na dinâmica, né, que eu propus para vocês, e eu escolhi também um texto. Entre tantos, eu falei, como escolher um texto? É muito difícil, né? E eu escolhi um texto, eu escolhi até vários. Eu falei assim, vou deixar para o final, que aí eu falo de um tema que talvez não apareceu tão explicitamente, né, mas eu acho que vale a pena a gente também falar dele quando fala do Papa Francisco, que está na Fratelli Tutti, que ele deu o título de O Amor Político. Né? Assim o Papa Francisco fala: reconhecer todo ser humano como um irmão ou uma irmã e procurar uma amizade social que integra a todos não são meras utopias. Exigem a decisão e a capacidade de encontrar os percursos eficazes que assegurem sua real possibilidade. Todo e qualquer esforço nessa linha torna-se um nobre exercício de caridade. Com efeito,
Um indivíduo pode ajudar uma pessoa necessitada, mas quando se une a outros para gerar processos sociais de fraternidade e justiça para todos, entra no campo da caridade mais ampla, a caridade política. Trata-se de avançar para uma ordem social e política cuja alma seja a caridade social. Convido uma vez mais a revalorizar a política, que é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum. Então, está na Fratelli Tutti 180. Então, é um texto que eu acho que é forte do Papa Francisco, que fala muito para o nosso tempo. Depois, uma pessoa me enviou uma oração. O Papa Francisco sempre pedia: rezem por mim, É assim que ele sempre falava, E aí essa pessoa me mandou uma oração para compor, e eu vou ler então essa oração. A autora é Daniela Caravina. E ela então diz assim: Francisco, irmão, você partiu ao encontro de Jesus, e agora tudo se reveste de nova luz. Você é Páscoa. Leva a nossa igreja na presença dele e sussurra no ouvido do Mestre teus sonhos e esforços para devolvê-la ao Evangelho. Diga a Jesus que nós estamos tentando, que somos desajeitados para viver a comunhão, que caminhar juntos nos assusta, que gostamos mais de ser hierarquia do que de sentirmos povo, que ainda nos resistimos a descer do poder, que as guerras e divisões, as marginalizações e exclusões também são nossas. Mas também diga a Jesus que aconteça o que acontecer, seguiremos apostando por uma igreja sinodal, que estamos ampliando a mesa para que muitos tenham um lugarzinho e se sintam acolhidos, amados, abraçados. Que não é fácil o caminho da unidade, mas nos comprometemos a fazer com que o irmão se sinta um pouco mais humano. Diga a Jesus, querido Francisco, que necessitamos aprender a escutar, porque nos custa soltar nossas ideias e agendas pessoais. Que estar em saída sacode nossa comodidade e nos desinstala demais, mas que tentamos discernir e caminhar à luz do Espírito, procurando filtrar o meu para deixar vir o seu e construir o nosso. Diga a Jesus que algumas decisões vão lentas, mas nos empenharemos em fazê-las nascer e crescer, que há desejos de renovação e buscaremos enfrentar o medo, que embora alguns se sintam donos da verdade, nos ajudaremos a viver a conversão nas relações. Diga a Jesus, Francisco, que o amamos, que queremos abraçar o Evangelho. Diga que fomos felizes de ter tido você como irmão e pastor. Que o Espírito nos ajude a manter os processos abertos e a não retroceder na caminhada. E que inspire ao novo irmão e pastor para que seja servidor como você, do jeito de Jesus. Obrigado, Francisco. E agora, não se esqueça de rezar por nós. Então, é da Daniela Caravina, esse texto. E, para terminar, nós não poderíamos terminar sem lembrar que hoje, dia 22 de abril, é o Dia da Mãe Terra. Dia da Mãe Terra, essa Mãe Terra que Francisco amou tanto, lutou tanto por ela. E ao final da Laudato Si, o Papa Francisco, então, reza a oração pela nossa terra. Alguém está com a Laudato Si em mãos aí? Quer ler para a gente essa oração? Oração pela nossa terra. Alguém? Então eu mesmo vou ler essa oração. Assim diz o Papa Francisco na oração pela nossa terra. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo
e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos nossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém. Então, que nós possamos seguir em frente, né? Seguir como peregrinos de esperança, nunca desanimando, né? Que o testemunho do Papa Francisco seja para nós uma referência, fonte de ânimo, né? Fonte de coragem. Que o Senhor Deus, então, de amor, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Uma boa noite para todos. Boa noite, Frei. Boa noite a todos.